Olá, como é que você está? E cá estou eu para contar o meu segundo relato sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Mariana Ávila, sou terapeuta e este é o meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que eu estou falando, do que se trata a ressonância harmônica, fique tranquilo. Eu gravei um primeiro vídeo com um primeiro relato, onde eu explico o que é a ressonância, como você faz para pedir ela, como funciona e etc. Eu vou deixar o link por aqui por cima, e se você não sabe, clica, assiste o meu primeiro vídeo e depois volta aqui para assistir o segundo, tá certo? E se você já assistiu e quer saber as novidades de como está sendo a segunda onda da ressonância para mim, continue aqui que eu vou contar tudo para você. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, acione o sininho para receber notificações quando saírem vídeos novos aqui. Deixe o seu like que me ajuda muito a crescer o canal. Bom, então eu vou começar esse vídeo trazendo aqui mais dicas para quem quer começar a RH ou até para quem já está no iniciozinho aí do processo. Mas antes eu quero frisar que tudo que eu trago nos meus vídeos é baseado nas coisas que eu estudo, nas minhas experiências pessoais e nos meus conhecimentos, tá? Lembrando que cada pessoa interpreta as situações de uma forma, cada pessoa tem o seu caminho a seguir. Então, inevitavelmente, cada pessoa vai ter uma experiência com a RH, tá certo? Cada pessoa tem a sua experiência particular com a ferramenta. Isso precisa ficar muito claro para você que está aí no início ou que vai iniciar. Mas tem um porém. Essa experiência vai depender muito dos seus objetivos e do que você está fazendo para que as mudanças que você diz que quer se concretizem. Você precisa ter claro quais são os seus objetivos com a ressonância e o que você está fazendo para que as coisas aconteçam. Só botar o link para tocar e esperar cair do céu não vai funcionar. É verdade. Lá no meu primeiro relato, eu recebi um comentário de uma moça que eu achei bem interessante. Ela comentou que 3 amigas dela começaram a fazer a ressonância harmônica, que no início ia tudo muito bem, mas que depois de um certo tempo tudo voltou ao que era antes. Eu achei esse comentário interessante porque ele fez eu lembrar de trazer aqui para vocês algumas coisas importantes. Reforçar com vocês, coisas até que o professor mesmo fala nas aulas dele e que eu também comecei a identificar muito na fala das pessoas, que é a grande dificuldade que as pessoas têm de entenderem que não existe milagre, nem atalho. Nada, nem ninguém pode resolver tudo por você. Você tem que fazer a sua parte. A RH, assim como qualquer outra técnica, te ajuda, te auxilia muito a evoluir, te auxilia muito nas suas mudanças, nas mudanças que você precisa fazer. Mas ela consegue fazer 50%. Os outros 50% quem tem que fazer é você. Tá, mas e aí, como que eu faço isso? Algumas pessoas têm dúvida de como que faz a sua parte, esse 50%. Bom, não tem outra forma. Você vai ter que baixar a cabeça e vai ter que estudar vários conteúdos, não só os conteúdos do professor, mas além disso, você vai ter que estar sempre se analisando, você vai ter que prestar atenção no que você está sentindo, a forma que você está agindo, como você está pensando, tudo isso é muito importante. Se você está aí esperando que alguém ou alguma técnica resolva tudo por você sem você precisar fazer nada, esquece. Isso não existe. Mudar, evoluir leva tempo, dá trabalho, muitas vezes dói e não é pouco, mas é muito necessário. Muitas pessoas dizem que querem mudar, que querem fazer diferente na sua vida, que querem mudanças, muitas mudanças, mas quando você para analisar, a verdade é que elas querem uma mudança sem precisar mudar. Peraí, vamos explicar melhor. Algumas pessoas, elas vão buscar a RH, vou usar como exemplo, buscam a RH acreditando que a RH vai resolver os problemas dela sem ela de fato precisar fazer alguma coisa, sem de fato ela precisar mexer. Mudar, crescer, evoluir, mexe muito dentro da gente e fora também. Algumas pessoas não estão preparadas para isso, não estão preparadas para olhar para aquilo que precisa ser visto, não estão preparadas para mexer nas suas feridas, nas suas dores. E tá tudo bem,
Cada um tem o seu tempo certo, cada um tem o seu momento. Só que o que atrapalha é quando a pessoa faz isso e não enxerga que não está de fato querendo mudar, que ela está querendo buscar um atalho e culpa a ferramenta ou o profissional por isso. Portanto, não existe técnica nem profissional que consiga resolver o problema dessa pessoa submersa nesse tipo de comportamento e pensamento. Aproveitando esse assunto, deixa eu explicar aqui uma coisa rapidinha sobre o funcionamento do nosso cérebro. Não quero fugir muito do assunto deste vídeo, mas o professor mesmo traz isso em aula, então já dá para aproveitar e deixar aí como um lembrete esse conteúdo. Eu vou falar de uma forma bem simplificada e bem rápida para não deixar esse vídeo muito comprido. Depois eu trago esse conteúdo num vídeo separado mais completo, tá certo? Você já ouviu falar sobre a teoria do cérebro trino? O neurocientista Paul MacLean trouxe essa teoria lá em 1970 e ele apresentou no seu livro chamado O Cérebro Trino na Evolução, o papel das funções paleocerebrais em 1990. Nessa teoria, o neurocientista, fala que o nosso cérebro é dividido em 3 partes, chamadas cérebro reptiliano, cérebro límbico e cérebro neocórtex. Algumas ideias que ele propôs nessa teoria já foram refutadas, como a ideia de que esses 3 cérebros eles trabalhavam de formas distintas. Hoje nós já sabemos que não é verdade, esses 3 cérebros trabalham em conjunto, mas isso não vem ao caso agora. O que nos interessa agora é entender um pouco como funciona o cérebro reptiliano e o cérebro límbico. O cérebro reptiliano, também conhecido como cérebro instintivo, é o mais antigo, é o cérebro mais primitivo. Ele é o responsável por nos manter vivos e em segurança através dos processos automáticos do nosso corpo. Ele é o responsável pela nossa respiração, digestão, por tudo aquilo que funciona sem a gente precisar pensar. E ele também é o responsável pelas ações instintivas de fugir ou atacar em qualquer situação de perigo. O cérebro límbico, ou também conhecido como cérebro emocional, como o próprio nome diz, ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos aprendizados, pela nossa memória e nosso comportamento social. No sistema límbico há também uma partezinha chamada amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, certo? É uma outra amígdala que fica no nosso cérebro, que é responsável principalmente pela regulação dos nossos comportamentos agressivos e sexuais. Esses 2 cérebros formam um sistema chamado instinto emocional e ajudam a garantir a nossa sobrevivência. Até aqui, tudo bem. O problema é quando nós conseguimos identificar que a grande maioria das pessoas vivem totalmente presas aos seus instintos mais primitivos, utilizando apenas seu sistema instinto emocional, vivendo num piloto automático, fugindo ou atacando em todas as situações. Existe um fenômeno chamado sequestro da amígdala, que se refere ao fato de você reagir de forma normalmente agressiva em situações que te passem a sensação de perigo, como sair da zona de conforto, por exemplo. E esse comportamento viciado em ser instintivo não permite que a informação chegue no seu cérebro neocórtex, que é o responsável pelo nosso racional. É assim que a pessoa que não desenvolveu a sua inteligência emocional sobrevive, agindo de forma primitiva, sempre atacando ou fugindo. E vamos ser sinceros, não é nada difícil a gente identificar esse comportamento em nós mesmos em diversas situações. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai conseguir lembrar de alguma situação que você simplesmente atacou ou fugiu sem parar para pensar no que estava acontecendo de fato naquele momento. Seja nos relacionamentos, no trânsito, no trabalho, dentro de casa, e isso acontece em qualquer situação. Eu mesma já fugi muito de relacionamentos por medo de me machucar, do que ia acontecer. Na época, eu achava 1000 desculpas para não me envolver numa relação e sempre achava outras mil defeitos no outro para eu fugir daquela situação e não enfrentar aquilo que eu tinha que enfrentar, que eram os meus medos e as minhas crenças. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?
E a ressonância está aí exatamente para te ajudar a sair desse comportamento primitivo, no automático, e te ajudar a ver as coisas. Mas você precisa querer isso. Você precisa permitir que a limpeza seja feita. Você precisa deixar que as suas resistências baixem. Você precisa mudar suas crenças. Senão, não vai funcionar mesmo. E agora vamos entrar no meu relato de fato. Hoje faz mais ou menos 45, 50 dias que eu estou fazendo a minha segunda onda. E no total 140, 150 dias que eu estou utilizando a ferramenta. E essa segunda onda me trouxe muitas coisas à tona que ainda não tinham aparecido. Como crenças, resistências, me clarearam algumas resistências que eu ainda não tinha identificado. Então eu sei muito bem que algumas coisas que eu pedi ainda estão muito devagar, não estão mais adiantadas exatamente por causa dessas resistências, então eu preciso trabalhar isso. A culpa não é da ferramenta, né, e sim minha. Eu não lembro se no primeiro vídeo eu comentei sobre, mas talvez você não consiga fazer esse caminho sozinho. E tá tudo bem. É super normal isso acontecer. Inclusive, eu acho que é muito bom você buscar algum terapeuta ou profissional da sua preferência para te auxiliar nessa caminhada. É importante que você consiga conversar, desabafar e até mesmo ter um olhar diferente sobre a situação, da situação que você está passando, as coisas que estão vindo para você. Isso pode te ajudar muito, principalmente nos momentos de catarse. Para mim faz total diferença ter alguém para eu dividir os meus pensamentos, os meus sentimentos e todas as informações que a ressonância traz. E, inclusive, isso ajuda a acelerar o processo, porque muitas vezes nós ficamos presos num pensamento, criando 1000 caraminholas na cabeça, e quando na verdade não é tudo isso. Você vai lá e divide isso com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, enfim, e ele te traz um outro olhar sobre aquela situação, aí você percebe que, talvez não seja bem assim como eu estou pensando, talvez seja mais simples do que eu imaginava, e você consegue fazer o processo, a situação, aí as suas resistências, as suas barreiras baixarem muito mais rápido. Então eu acho que vale muito você investir aí num processo terapêutico com um profissional da sua confiança. Eu falo isso porque essa segunda onda tem sido uma onda muito mais de reflexões. Eu tenho pensado muito mais do que eu realmente quero, no que realmente é importante para mim. Então, ter aí uma profissional para me acompanhar tem feito bastante diferença. E eu sinto que a minha conexão com a minha centelha está mais estreita. Eu tenho sentido mais confiança nas coisas que eu penso e que eu sinto, né? Não tenho mais duvidado tanto assim da minha intuição, né? Que é a minha centelha falando comigo. Eu sinto muito mais confiança nela e em mim. Aliás, o primeiro dia que eu toquei o link dessa nova onda, da segunda onda, eu sentia um taquicardia. Assim, meu coração acelerou de uma forma, eu disse, nossa, que força, que poder. Assim, não dá pra sentir dúvida nenhuma de que a ressonância tá funcionando em mim. Até conte aqui nos comentários se você já sentiu isso, o coração acelerando a primeira vez que você tocou o link. Nossa, o meu foi muito perceptivo, que realmente era uma frequência nova que estava aí chegando para balançar as estruturas mesmo. Eu também tenho sentido assim uma vontade muito grande de aprofundar cada vez mais os meus estudos, com conteúdos mais densos, estudar mais a fundo diversos conteúdos, inclusive que eu já tinha visto brevemente, mas aqui na época que eu vi a primeira vez eu não dei muita importância. Agora eles estão voltando, eu tenho sentido uma necessidade muito grande de aprofundar, de estudar cada vez mais assuntos que eu nunca imaginei que eu conseguiria ou que eu teria interesse. Isso é uma mudança bem grande para mim, eu percebi muito claro. Como eu disse antes também, tudo tem o seu tempo de acontecer, né? Essa segunda onda veio para mostrar para mim que não existe essa questão de procurar atalhos, não existem atalhos. Como eu disse antes, tudo tem o seu tempo para acontecer, o seu tempo certo para acontecer, e essa segunda onda veio aí para terminar de tirar essa venda dos olhos de vez, que é essa questão de querer procurar atalho para as coisas, ficar ansiosa, querendo que as coisas aconteçam logo.
Isso aí, essa onda veio para mostrar que não adianta, não tem jeito, realmente as coisas têm o tempo certo para acontecer, é preciso ter paciência, aí é uma coisa que pega muitas pessoas nesse processo de autoconhecimento e expansão da consciência, é a falta de paciência, o imediatismo veio aí para estragar, para nos prejudicar muito, não dá para cair nessa, não dá. E uma outra dica muito importante, faça RH sem criar expectativas na ferramenta, não tenha expectativas. Não ache que vai ser tudo feito assim de uma hora para outra. Precisa ser feito toda uma limpeza, precisa ser visto, quebrada, muitas barreiras, muitos bloqueios, muita limpeza precisa ser feita. Eu já estou nesse caminho do autoconhecimento aí há pelo menos 6 anos. Eu já trabalhei muito as minhas crenças e ainda assim aparecem crenças novas para mim. Aparecem resistências novas que eu não sabia que eu tinha. Então a paciência sim é a sua melhor aliada e não criar expectativas. Teve aulas do professor que eu só fui entender realmente o que ele estava falando naquela aula B 3 aulas para frente, na aula D, sabe? Então é preciso ter paciência, nem tudo vai se esclarecer numa aula só, ou num mês só, ou numa onda só de ressonância, né? Tiveram aulas também que eu tive no meu curso de psicoterapeuta há anos atrás, que elas falaram coisas lá há anos atrás que para mim não faziam muito sentido, que só hoje estão fazendo sentido para mim. Então perceba o quanto realmente tudo tem o seu tempo. Naquela época eu não tinha maturidade, ou então eu não tinha ligado as situações com os conteúdos, e hoje, muito mais madura, com muito mais estudo, faz sentido para mim, fez sentido para mim, e eu entendi, né, o que estava sendo falado lá. Então tenham calma e não desistam. Continuando. Então, inevitavelmente, com a mudança dos conteúdos que eu tenho estudado agora, óbvio que muitos dos meus gostos particulares também estão mudando, né? Conteúdos que eu consumia de televisão, de filme, de séries, por exemplo. Bom, TV aberta eu já não assisto há alguns anos, eu não gostava. Agora eu vejo nítida diferença, eu não consigo mais ficar sentada na frente da TV assistindo canal aberto, não consigo. Eu até fico um pouco irritada, assim, quando tá a TV ligada, se eu tô na casa de alguém, a TV tá ligada, tocando, faz um monte de programa, aquela propaganda e tudo mais. Aquilo lá me gera até um certo desconforto, hoje eu não consigo mais. Antes eu até tinha uma certa tolerância, agora assim, ó, não consigo. Filmes, músicas que são muito pesadas, assim, que tem um conteúdo, né, umas letras pesadas, eu não consigo mais ouvir, assistir. Redes sociais, alguns tipos de conteúdo, de assuntos, de comportamentos, realmente tem me deixado sem paciência, eu não consigo mais também ficar rolando assim e vendo coisas que não vibram mais com a minha energia, eu não consigo mais, isso mudou bastante pra mim. É até um desafio, porque eu tenho uma página profissional no Instagram, por exemplo, que eu não tenho mais a menor vontade de alimentar. Eu não tenho, inclusive acho que vou me desligar totalmente mesmo desse perfil profissional no Instagram e vou permanecer só aqui no YouTube. Então tem muitos desafios que vêm junto, né, com essas mudanças. Alimentação também. A minha alimentação eu tenho cada vez menos consumido carne e produtos de animais, né? Essa é uma coisa que eu pedi até na ressonância, né? Diminuir a vontade de comer doce, de comer carboidrato, de comer carne. Então até o final do ano eu pretendo parar totalmente de comer carne, isso é um processo que já vem se encaminhando na minha vida há um tempo. Deixa eu olhar aqui a minha listinha, porque senão eu me perco, porque é muita coisa. Eu vou anotando todas as mudanças que eu vou percebendo no diário e depois eu trago aqui pra não esquecer de contar tudo pra vocês. Isso aqui é muito legal. Eu usava óculos para ler, as letras ficavam todas bem embaralhadas para mim, não sei se vocês têm esse problema, eu não me lembro o nome, eu não me lembro qual é o problema, não me lembro o nome, mas quando eu ia ler livros e principalmente legendas em vídeos, por exemplo, as letras ficavam bem embaralhadas, eu pedi isso na ressonância, saúde dos olhos, e eu não preciso mais usar óculos, eu consigo ler livro e consigo ler legenda sem óculos, isso é sensacional. É muito legal, não tá 100%, mas tá infinitamente melhor. Agora eu vou contar a mudança que mais me impressionou nesse
nessa segunda onda. No vídeo anterior eu comentei que no meu relacionamento não tinha visto grandes movimentos ainda, mas nessa segunda onda, sim, a minha relação com meu marido melhorou muito, nós estamos cada vez mais cúmplices, próximos e amorosos um com o outro, se entendendo, tá mais fácil a questão do diálogo, mas o que mais me impressionou nessa segunda onda foi uma sugestão que eu já vinha há 1 ano e meio falando para o meu marido, que é ele voltar a investir nos estudos de inglês dele, que querendo ou não, ele estudando inglês é bom para o lado profissional dele, e aí isso também melhora a nossa vida financeira como casal, né? E já fazia 1 ano e meio que eu vinha sugerindo ele investir nisso, e ele nunca me deu bola, sempre inventando desculpa, que não dava, que não sei o que, bibibi. Aí, um belo dia, ele acordou e resolveu escutar o que eu vinha há 1 ano e meio falando. E começou a investir de novo aí nos estudos dele de inglês. Eu fiquei impressionada e eu tenho certeza absoluta que a ressonância tem muita responsabilidade nessa mudança aí de comportamento dele. Eu tenho certeza que a ressonância tem uma boa participação aí nessa mudança que ele conseguiu vencer de alguma forma, né? As barreiras que estavam impedindo ele de investir nos estudos dele. E apesar da ressonância não poder pedir, né, ressonância diretamente para ele como relacionamento como meu parceiro, a ressonância também acaba atingindo ele, né? Isso é a melhor parte. Eu também pedi para os meus bichinhos saúde, proteção, eles estão ótimos. O meu cachorro estava com uma micro fissura na patinha e estava mancando de vez em quando ele corria muito. Ele é um border collie, ele corre muito rápido, quem conhece a raça sabe. E ele tinha feito uma micro fissurinha na patinha e agora nunca mais ele mancou, nunca mais ele sentiu dor naquela patinha, então eu acredito também que a ressonância tem a participação nessa melhora dele. E fora isso, eu também já vinha desde a primeira onda pensando em muitas mudanças na questão do meu trabalho, dos meus atendimentos, e eu ainda estou estruturando muito isso, como estou estudando cada vez mais, aprofundando cada vez mais os meus estudos, buscando novos conteúdos. Com certeza vai refletir também nos meus atendimentos, e eu vou conseguir atender melhor ainda os meus clientes, né? Novamente, eu ainda também não tive catarse, como eu disse no primeiro relato. Eu não tive catarse na primeira onda, até então também não tive nenhuma catarse nessa onda. Mas lembrando, de novo, que eu já estou nesse processo de autoconhecimento há muitos anos, eu já tive inúmeras catarses, muitas. E isso também não quer dizer que eu não possa vir a ter mais nenhuma mais pra frente, né? E catarses, não, apesar de ser momentos assim difíceis que a pessoa, vou falar por mim, né? A gente entra meio que num momento de desespero, que não sabe muito o que fazer. As catarses são boas, porque ela diz que está sendo limpo aquilo que precisa ser limpo, né? Então, se você está sentindo assim muita vontade de chorar, de ligar para alguém, ou sei lá o que você está sentindo aí na sua catarse, deixa esse sentimento vir à tona, não abafe ele, isso é muito importante, deixa a catarse vir, ela é boa, ela não é ruim, tá? Isso é bom para você, é um bom sinal que está sendo limpo, que a frequência está fazendo o que precisa ser feito por você. Ah, eu também tirei uma foto, antes de iniciar a primeira onda, eu tirei uma foto do meu rosto, que o professor sugere aí nas aulas, que a gente tire foto do antes e depois, mas eu não vou mostrar pra você não, viu? Não vou mostrar pra vocês não. Eu ainda não tirei mais foto, eu tirei só antes do início, eu quero esperar mais pelo menos, talvez mais a 3ª ou 4ª onda, aí eu vou tirar uma foto de como vai estar o meu rosto depois e vou vir contar pra vocês se teve diferença ou não. Talvez eu mostre, talvez, quem sabe. Vou pensar se eu vou me animar a mostrar pra vocês a minha foto de antes e depois aí da ressonância. Gente, beba água. Beba muita água. Gente, o sol já tá até abaixando. Eu acho que o que eu tinha de novidade pra contar pra vocês eu trouxe. E vamos esperar aí a 3ª onda, que eu vou pedir no início de abril, se eu não me engano. Início de abril, a 3ª onda. E vamos ver aí o que vem mais pela frente. Falei bastante coisa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Me conta aqui nos comentários se você está fazendo a ressonância, como é que está sendo para você, divide aqui comigo a sua experiência também. E me pergunte se você quiser saber mais alguma coisa, talvez eu possa ter esquecido de comentar, mas me pergunte que eu sempre respondo, eu respondo todo mundo aqui nos comentários. E em breve eu vou estar trazendo mais vídeos aqui pro canal. Eu estou no meu escritório novo, que ainda está em reforma, não consegui terminar ainda, mas assim que terminar eu vou trazer novos vídeos com conteúdos diferentes para vocês aqui, tá bom? Então, um super beijo e até a próxima!